Rapaziada, vamos puxar um quadro? A gente conversou bastante sobre bastante coisa. Você pode ficar como comentarista. Beleza. Eu sei que você já tá querendo ir ali fora. Não, vamos lá. Ou não, vamos puxar o dupla ou adversário. Vamos puxar um quadro. Eu vou adorar comentar o duplo adversário do último. Ah, é? Não, adversário esse é um negócio. Pra galera que não conhece esse quadro, é o seguinte, eu vou sugerir 3 MCs pra ele tem que escolher um pra ser a dupla dele, sabendo que vai enfrentar os outros 2, beleza? Então, Aldão, primeira imagem aí pra começar. Ó, vamos começar aí com a geração atual aí. Cara, Yonggi, Basque e Croy. Quem seria a sua dupla, Pedro Wood? Cara, eu acho que eu vou de dupla com o Yonggi. Com o Yonggi. Yonggi, porque o Yonggi é o também ali dos 3 que eu tenho assim mais intimidade, mais vivência, sacou? Eu tenho vivência com o Croy, com o Basque também e tal. Já entrevistei os 2 também. Mas o Yonggi eu tive essa vivência aí especial aí, tanto com a FMS e eu acho ele também um cara, tipo assim, pô, um ótimo MC, um cara versátil, um cara do bem, assim, sabe? Eu acho que daria uma batalha boa, ia ser, eu acho que, tipo, ele ia conseguir lidar bem ali com a agressividade do estilo do Croy, sacou? E aí eu ia mais no estilo contra o deboche do Basque ali, que eu acho que fazia um pouco do que era o meu estilo, tinha um pouco, assim, dessa parada. Não era a maior característica, mas eu acho que seria isso, eu ia de dupla com o Yonggi ali. Show. E enfrentando a dupla pesada, máximo né? respeito. Próxima imagem aí, Aldão. Olha só, ó o DF. Cara, Cid, Naui e Alves. Quem seria a sua dupla? Cara, então, aí eu vou com o Nauizeira, também por já... Tá em casa, né? Tá em casa e também, tipo assim, eu acho que ele ia fortalecer de, tipo... Por exemplo, eu acho o meu estilo mais próximo do estilo do Cid e do Alves, sacou? Sim. E aí eu acho que eu indo com o Naui ia pesar muito ele ter um estilo diferente dos outros 3 e talvez ele ia se destacar mais e a gente ia levar a batalha. Eu tô indo na estratégia aqui, né? Olha isso, cara. Tô indo na estratégia aqui, velho. Então, E aí eu acho que ia acontecer isso. Eu já batalhei com o Alves, já batalhei com o Naui e nunca batalhei com o Cid. Você ia juntar 2 campeões nacionais. Foi muito emocionante ver o Alves rimando também alto nível esses dias na Batalha da Aldeia. Foi bem legal, cara. Ele é um... Show. Próxima imagem, Aldão. Olha só. WM, Prado e Kant. Cara, muito louco, assim, porque esses 3, assim, eu tenho uma relação muito da hora, velho. E tive muito momento legal com os 3, assim, sabe? Tipo assim, na FMS, o Kant, por exemplo, foi um dos primeiros desses aí que eu comecei a ter um contato, sacou? Porque, pô, quando eu cheguei em São Paulo, a gente não falou muito disso, né, mas... a primeira batalha que eu trabalhei foi com a galera da aldeia. Eu morei na casa da batalha da aldeia. Então, assim, eu vi uma galera, uma geração surgir lá. Foi muito louco, assim, vivência lá. Então, assim, eu considero família a galera lá, sabe? E o Kant, cara, a história dele da batalha da aldeia, elas se entrelaçam, né, cara? Assim, a gente até fala isso num documentário que eu já fiz lá com o pessoal de lá. Além da rima. E aí, tipo assim, ele é um cara que eu admiro muito. Foi um dos primeiros MCs que eu vi nesse lance do treino, dedicação, que eu ouvi falar, pô, esse cara treina pra caralho freestyle, esse cara, pô, ele gana de vencer pra caramba, sabe? E assim, e aí eu vivi esse momento dele na aldeia, já batalhei contra ele também, já batalhei contra o W também. Mas assim, o Kant é um mano que eu admiro demais e eu gosto muito dele. E espero ter também muitas outras oportunidades, tanto de entrevistá-lo e de ter vivências, que é um maluco muito gente boa. Cara, o WM, tipo assim, quem não gosta do WM tá errado. Né? Tipo assim, é isso que eu acho sobre o WM, tá ligado? Tipo assim, pô, o mano é coração demais, sacou? E também tive várias vivências dele chegando lá na Batalha da Aldeia, junto, pô, na mesma época ali do Salvador, a galera começando a se destacar ali, tipo, tendo o primeiro contato dele, vendo batalhar e depois acompanhar a evolução dele, pô, ver ele hoje, sabe, rimando na FMS, na Vende, sabe? Então, tipo assim, pô, eu vejo todos os vídeos, me racho nas rimas dele. Então, eu acho que ele,
ele consegue contagiar o ambiente que ele tá, né, cara? Cara muito feliz pra cima, sabe? Sim. Tipo, pô, enfim, né? E o Prado foi o que eu tava falando anteriormente, né? É um dos caras que eu acho mais foda, assim, dos atuais, assim. O jeito que ele rima mostra que ele tem fome e sede de rima, sacou? Então ele vai com tudo, assim. E é um sentimento que, porra, eu me identifico muito, sabe? Porque você vê a garra dele, sabe? E além de ser um cara também muito técnico na rima, é um cara que sabe entregar e tal. E carrega também, tipo assim, pô, toda uma presença, né? Falei pra caralho, né? Não, mas aí, cara, assim, eu ia de dupla com Prado. Com Prado. Eu ia com Prado. Pra ver o que ia rolar, porque com Prado eu nunca batalhei, mas eu já batalhei contra os dois, contra o Kant 2 vezes e contra o W, eu acho também que foram 2 ou 1, mas seria uma experiência diferente pra mim, e eu acho que também ia nesse lance de contrabalancear, assim, sabe? Que ele ia conseguir... a agressividade dele, sacou? Acho que ia junto com o Kant ali, sacou? E eu ia junto com o WM ali, tentando também debochar dele. Se o WM entrasse com rima de anime, desenho, já acabou a ponta dupla, né? Mas a estratégia foi boa até esse ponto. Então, o Prado ia mandar alguma coisa. Eu ia conseguir responder. Eu não ia conseguir. O Prado ia falar que não tem tempo pra ver anime. Exatamente. Foi o que eu pensei. Para de ver anime e vai ver o documentário. Próxima imagem, Aldão. Olha só. Cara, então, porra, aí também tem história. Thiago e Fábio Braza. Mano, o Z3 eu tava te contando a história agora há pouco, foi um dos primeiros manos que me deu a oportunidade de trabalho aqui em São Paulo. Eu conheci ele porque eu fiz uma final de Batalha de Santa Cruz em 2017, se eu não me engano, com o Thiago que tá ali do lado. O Thiago devia ter uns 14, 15 anos. Novinho, cara. Tipo, era o início dele começando a aparecer lá na BDA, sacou? E ainda nem tinha bombado, assim. Eu ainda nem morava aqui, era uma visita minha, assim. Eu fui fazer um outro trabalho, causa de vídeo, e tava aí, e batalhei, sacou? O Braza, cara, eu tenho 1 milhão de vivências com ele, cara, também. Ele é um cara muito especial, a família dele é muito foda, assim, irmão dele também, os 2 irmãos. A galera, pô, muito cabeça, sacou? Eu admiro demais, admiro muito as rimas. E, assim, a primeira vez que eu encontrei com ele, eu, pô, tava tremendo, cara, porque era um maluco também de referência e depois de ver pessoalmente e tal. E, enfim, e o Thiago é um outro que também eu compartilhei esse momento da final do Santa Cruz, as vivências também da BDA e tal, tipo assim, pude pegar uma parte dele, assim. E é um mano que eu respeito. Mas aí, eu acho, cara, que assim... Deixa eu ver. Eu acho que eu vou de Fábio Braza. Eu fiquei muito ou de Fábio Braza ou com Zetreria, mas eu acho que o Fábio Braza ele ia ser mais engraçado nas piadas de nariz, mano. Porque o Zetreia, meu irmão, ele tá ligado. Se ele estiver vendo, ele vai entender o que eu vou falar agora. Porque, tipo assim, o nível de criatividade do Fábio Braza pra ser engraçado é coisa que as pessoas não têm ideia. Só quem conhece ele, tá ligado, mano? Então, tipo assim, porra, o nível... Você conhece o Marinho, não conhece? Sim. É o nível de criatividade Marinho, entendeu? Tanto que os dois são brother também, entendeu? Então, é aquilo ali, mano. O bagulho é além do além. Galera criativa para zoar os outros. Então, eu acho que eu ia de Fábio Braza ali pra gente ir numa gastação ali. Aí eu já ia pra clima de gastação com eles. Pra zoar os caras. Realmente, eles iam entrar no assunto do nariz. Certeza. Com certeza, com certeza. Próxima imagem, Aldo, por favor. Olha só. Tubarão, Vitu e Black. Mano, a gente quebrou. Muita técnica envolvida aí. Muita técnica envolvida. E tipo assim, o Tubarão é um mano desses aí que eu tenho menos vivência, sacou? Apesar da gente, pô, trocar ideia, ver ali, se cumprimentar e tal, eu não tenho muita vivência mesmo. Mas em contraponto a isso, é um dos caras que eu, pô, mais me amarro ver rimando, porque é um cara que traz muita informação, sacou? Tá numa fase. E tá na fase sinistra, sacou? Sim. E tal. Só que, cara, os outros dois ali, eu gosto demais da conta. Aí já 2 caras muito íntimos, sacou? Que tipo assim, porra, que eu considero muito e que tem essa vivência e tal. Né? A gente acabou de ter esse ano junto na FMS também, né? Mas aí, agora eu vou ser até rápido e rasteiro aqui, ó. Eu ia com o Vitor, porque eu acho que a gente ia conseguir equilibrar ali, cara.
Tipo, ia vir muita rima inteligente do outro lado, porém o Vitu, além dele conseguir rebater com rima inteligente, ele consegue também ser irônico, ele consegue vir com uma levada, de construção de rima gigante, sabe? Então eu acho que ele ia conseguir bater de frente ali com os meninos e eu ia ali ir segurando as pontas, sabe? Dando apoio, ia dando assistência. Pode crer. Show. Próxima imagem, Aldão? Olha só. Nossa, não, aí essa... Mano, Jafari, Cauã e Coel. Porra, cara, é foda essa daí, porque, cada um é uma geração, representa uma geração na minha vida, sabe? Tipo, o Coel é um cara que, tipo assim, respeito muito. A gente, quando se encontra, troca uma ideia. Ele é um maluco foda, muito, tipo, lenda mesmo, lendário, sabe? Ele é lendário, sabe? O Cauã, eu tive as vivências, eu acho que dentro da batalha é o que eu mais tive. Porque a gente teve batalhas históricas, Liga dos MCs, que ele foi o campeão, eu ganhei dele esse dia, perdi dele também esse dia. Inclusive era uma novidade que o Real tinha também, né? Que era o grupo, né? Que era fase de grupo. Tinha fase de grupo. E aí, tipo, e o Jafari, qual que é a minha história com o Jafa? O Jafari, ele morou muito tempo com a gente na primeira casa da Batalha da Aldeia. Ele ficava muito lá, sacou? Por causa do trabalho com a Aldeia Records e tal. Já era uma fase que ele já estava mais parado das batalhas, mas ele estava iniciando nos sons, assim, e tipo assim, ele é um cara que é muito criativo, um cara muito bom, assim, de você trocar ideia. Eu gosto muito dele, cara. O Jafari é irmão demais da conta, apesar de atualmente eu não estar tendo tantas vivências com ele, mas eu tenho as vivências iniciais aqui de São Paulo, então são muito especiais pra mim. Atualmente, desses 3, eu tenho mais vivência com o Cauã, né? Que hoje em dia a gente encontra mais, né? Mas, pra resumir, cara, aqui eu vou de dupla com o Jafari. Eu explico por quê. Porque o Cauã, eu e o Cauã, a gente tem batalhas históricas. Eu sei batalhar contra o Cauã. Você tem um cara que eu sei batalhar. O Cauã, tipo assim, ele é muito parceiro, mas eu acho que é o único desses que eu sei batalhar contra, tá ligado? Justo. Então eu ia batalhar, eu ia chamar ele ali no X1 e eu ia falar, Jafari, você vai ganhar do Coel, irmão. Você também, tipo assim, você é o que veio depois, mas você é muito inteligente, irmão. Sim. E o Jafari, ele é muito fora da caixa, cara. Muito fora. E eu acho que em tempos atuais de batalha, ele tá mais atualizado talvez que o Coel. Então, faz sentido. Talvez na fase áurea o Coel ganharia, mas eu acho que se fosse agora, sacou? E é a mesma escola ali, mano. Ali só vai vir rima diferente. Vai vir eu e o Cauã falando normalidade, mano. Vai falar as coisas normal, de barriga. Os dois vão vir assim, fora da caixa. Fora. Né? Pode crer. Próxima imagem, Aldão, por favor. Mamute, Alan Freestyle e Zuluzão. Eu vou pedir pra enquanto você vai falando, eu vou tomar um remédio rapidinho, tá? Então, cara, aí qual que é a situação? Tipo, o Alan Freestyle, ele é aquele cara que eu tava falando aqui o podcast inteiro, né? Que, vi como referência, batalhava junto lá na Batalha do Real e tal. Mano que, assim, além de ser irmão, já admirava demais na época. O Mamute foi também um dos primeiros caras que eu vi fazendo freestyle em alto nível nos vídeos. Os vídeos chegavam lá de São Paulo pra gente. Então, assim, era caras que eu via também como referência, que estavam na cena antes mesmo de eu estar na cena. Então, assim, foi muito importante. E o Zuluzão já é uma questão mais de atualidade, assim, desde que eu cheguei em São Paulo, que eu tive o contato com ele, né? Então, assim, fica bem difícil saber, porque cada um, de novo, né? Volta o negócio de geração, né? Um contemporâneo, um que veio um pouco antes de mim e um que tá atualmente, né, na nova geração. Eu acho que eu ia escolher, cara, assim, por já conhecer também mais um pouco e já ter rimado mais contra o Alan. Eu ia de Alan de dupla, ia contra Mamute e Zuluzão. Mas, ia com muito... Nossa, eu não gostaria de batalhar com Zuluzão, não. Ia com medo. Eu ia com medo, o que ia ter de presença de palco nessa de outra Mamute, não, tá maluco. Lembra que eu falei o negócio do Fábio Braza, que é um cara criativo em coisas engraçadas? O Mamute é outro desses caras. A mente do cara é diferente, mano. Ela tem uma criatividade. O Mamute, o tanto de
coisas subvertentes que ele já fez dentro do rap, o trabalho que ele tem dentro dos games, dublador, cara, um universo gigante, porra, de um grupo que ele tinha que fazer rimas com paródia, e sem contar a história dele das batalhas CPB-MC, mano, tipo, porra, velho, esse cara merece uma estátua, mano, não é essa aí, tipo assim, eu sou muito fã, na verdade os 3 aí pra mim merecem uma estátua aí, e é isso. Por coincidência, os 3 estavam na live lá. Por coincidência, é o nosso embaixador, nosso diretor artístico e nosso presidente. É verdade. Próximo, inclusive, vai, Mamute presidente, justiça sendo feita, só isso. Sim. Total. Agora vamos falar da atual geração de BH. De Minas, né? MZS, temos ali BPO e Drizzy, que Drizzy na real já não rima com tanta frequência, pelo menos não tem chegado tanta batalha dele pra mim. E aí, irmão? Cara, então, você também conhece os 3 e tal, não tenho tantas vivências, é doido, né, com os MCs de BH... É que você veio pra cá faz 7, 8 anos, né? Não, e tipo, mesmo quando eu tava lá, eu ainda não tinha tanta essa vivência, por ter mais uma vivência galera do Rio. O intercâmbio é muito mais Rio, né? Então, assim, lá de BH, a galera que eu tenho mais vivência é tipo, sei lá, o Cadu dos Anjos, o Douglas Jean, sacou? É a galera um pouquinho antes ali, que a Vinicinha, às vezes os caras que hoje em dia a galera não traz tanto à tona, sacou? Mas são pessoas, pô, a galera é muito foda. Mas aí, eu acho que eu ia de BPO, cara, por algumas razões, assim. Primeiro, pela rima histórica, né? Não vou botar nem em questão aqui, quem sabe, né? Porra, mano. Tipo assim, lendário, né, mano? Porra. Uma dica, contra o 90. Pesquisa, não precisa, tipo assim, porra, é uma parada um nível muito alto pra eu falar aqui, entendeu? Eu sou um mero plebeu aqui, mas é uma batalha, agora falando a real mesmo, eu conheço o BPO é um moleque muito esforçado, cara, e ele é um dos outros caras também fora da caixinha, sacou? Aquela rima ficou famosa, mas vai pesquisar o quanto que ele tá rimando hoje em dia aí, ó, porque desses 3 aí, na minha opinião, ele é o que tá rimando mais hoje em dia. Eu ia de dupla com ele e eu acho que a gente ia pra cima, cara, porque assim, ele é um moleque, pô, fora, ele, o 12 lá também de BH, os moleque é bom, o BH tem várias safras boas, é foda, eles ficaram marcados por uma muito épica, né, uma safra... Sim. Mas os meninos da Nova, pô, as minas que estão chegando, igual a Cat, que eu vi rimando agora na edição das Venenosas, Batalha das Venenosas que teve, pô, a Cat rima demais, sabe, Cara, o movimento lá em BH é muito foda, assim, eu acho que a galera podia dar uma olhada pro underground de BH, assim, às vezes a gente liga muito ao duelo nacional, aquele dia em específico, né, mas no próprio Viaduto, na programação do duelo durante o ano, já rola essas batalhas, várias galeras fodas, assim, sabe, tipo, pô, da geração ali do Driz também, tem o Novak também, que é um mano que eu curto pra caramba, sabe, que tá arrebentando aí nos sons também, e é foda no freestyle, sabe, cara... Tem muita gente ali, são pessoas, é engraçado, né? Que eu sou muito fã, apesar de eu não ter tanta vivência. Eu sou aquele cara que acompanha, às vezes, mais uma vez por ano, que eu tava lá no Viaduto, que a gente sempre se vê, mas se vê uma vez só por ano, não se vê sempre, sabe? Sim. Mas eu sempre olho com um olhar de admiração e é isso, é Minas Gerais no topo, né? Eu sou mineiro, pô. Tá maluco. Legal. Mano, deu até vontade de puxar já um assunto sobre isso, só que vamos terminar o quadro e eu vou perguntar, e eu quero até que você participe pra gente, eu vou já deixar a pergunta pra vocês ir pensando pra lá na frente a gente falar sobre o que vocês acham, mano, que se dá Minas Gerais ser uma terra tão fértil de MCs bons, mano, não só de uma geração, mas de várias, né, desde o início, do mesmo jeito que o DF, eu costumo falar que também é uma terra muito fértil de MCs bons. Vamos deixar pra gente responder fora do quadro, pra gente ter um corte legal, mas é uma pergunta que eu queria fazer também, tá ligado? Próxima imagem ou não? Mano, Dejá, Não, essa aqui eu já tenho minha resposta. Burica E Birubiru. Eu vou explicar aqui. O Birubiru, né, desses aí, ele é o que é mais meu amigo e tal, né? Eu já tive vivência com o Murica, a gente gravando vídeo com ele novinho lá em Brasília, isso em 2018, gravando poesia, ele tinha 15 anos de idade. Eu já falei, ele ainda não tinha estourado. Eu falei, caraca, esse moleque é fora da caixa. E o Dejá, mano, ele é outro cara também. Desconfiem de pessoas que falem mal do Dejá. Porque ele é um cara muito sangue bom, cara. É um cara talentosíssimo. Ele tem...
uma época ele viralizou com uma parada muito aleatória, assim, um caos, assim, né? Mas você lembra que tinha umas notas que a galera desenhava meio que o Mano Brown na nota, assim? Você chegou a ver, ele fazia uns desenhos desses que viralizava. Caraca! Enfim, ele é um cara muito criativo, tatuador também, relíquia do museu. Biro é meu irmão, né, cara? Sim. Assim, então tenho nem palavras, a gente divide vida, é outro papo, sacou? Murica eu tive poucas vivências, admiro muito o som e o freestyle principalmente. Mas aí eu iria de dupla com o Dejar, e eu explico por quê. Porque eu já batalhei com o Birubiru de dupla e a gente foi muito mal. Deu errado. Ele tá ligado do que eu tô falando. Eu acho que foi eu e ele contra Big Mike e Tubarão também. Nossa, aí também a dupla, tipo, a chave não ajudou, né? Mas aí, Birubiru e Old, que é Mogul de Vibes, contra os dois caras mais agressivos possível. sabe? Tipo assim, pesquisem aí, ó, relíquia aí. Mas aí, eu iria contra o Biro, porque eu nunca batalhei contra ele, e ele é um dos freestyles que, um dos caras que eu mais conheço, ia ter muita munição, sacou, mano? Então eu ia com ele, sacou? Eu ia deixar o Murica com ele ali, porque ele ia salvar o flow da equipe, entendeu? E eu ia com o Dejar ali na margem de segurança, a gente chegando os dois ali no ataque. Dejar muito assertivo também. Assertivo, mandando as rimas aí. E é isso, ia ser uma boa batalha essa. E é mesmo? Porra, DF também, geração cabulosa, né? Sim. Próxima aí ou não? Então vamos falar de geração cabulosa. Vinição, Crisim e Vinicim. Então, três caras que admiro, assim, também ao extremo. Na minha visão, assim, o Vinição, ele é o maluco gênio do freestyle, assim, sabe? Tipo, fora da caixa da época, avançado no tempo, bom nas músicas, sabe? Ele tem músicas lindas. Pesquisem as músicas do Vinição. Porém, ele foi um cara que eu percebo que as coisas não aconteceram pra ele no universo das batalhas depois daquele momento, assim, sabe? Eu fico muito triste com isso. Na verdade, os três que estão aí, na minha visão, deveriam ser muito mais valorizados e celebrados, assim, sabe? Porque são três lendas, três pessoas que rimaram demais da conta, sabe? O Vinicim e o Crisim são pessoas que a gente trouxe lá pra Juiz de Fora na época, que a gente teve vivências, tipo, porra, sabe? Pô, irmão, sabe? Crisim sem palavras. Cara incrível, família foda, sabe? O trabalho que ele faz hoje em dia com acessibilidade, muito legal. com a Libras, é incrível, sabe? Vinicim, tem muito tempo que eu não tenho notícia sua, hein, Vinicim? Eu tô com saudade de você. Você sabe as vivências que a gente tem juntos, já fiz um clipe pra ele no início do... Você lembra, né, João? Ser Suficiente aí. Ser Suficiente. Tá aí no YouTube aí, pô, tipo o início da caminhada de audiovisual, sabe? E o Vinição, cara, pra mim, ele é a lenda... um dos caras que eu mais admiro no freestyle. Sim. Então, assim, eu ia batalhar contra os meus irmãos nessa. Eu ia com o Vinição, que eu tenho quase nenhuma vivência, mas eu admiro muito o freestyle, e ia contra dois caras que eu conheço bastante, assim, que são o Vinicinho e o Crisim. Essa geração aí de BH, tipo assim, é doideira, né, cara? Porque eles juntaram tantas pessoas surreais numa geração só, que a próxima geração, cara, ao mesmo tempo ela paga um pouco o pato disso, Sim. sabe? De tipo assim, ter que ser parecido ou ser daquele jeito. Manter, né? Sabe? E eu acho que surgiram ótimos rimadores depois, mas eles foram um pouco ofuscados por isso, assim, sabe? Mas que privilégio ter vivido a mesma geração que esses caras, ter visto esses caras, assim, rimar em alto nível, assim, sabe? Cara, nos bastidores do último aniversário da aldeia, que o Crisim tava, porque ele tava fazendo um trabalho lá de linguagem de sinais e tudo mais, eu fiquei abismado, assim, que, cara, ele passava e poucas pessoas reconheciam quem era o Crisim, mano. Tipo assim, os MCs, até uns um pouco mais velhos, lógico, os caras sabiam, caralho, o Crisim dava um oi e tal, mas eu percebia, tipo, muitos criadores de conteúdo, muito parente de MC ali, tipo, a galera em volta dos MCs, que, cara, simplesmente ele passava pra lá e pra cá, sabe? Eu falava, caralho, olha que coisa louca, velho. Foda, né, mano? Próxima imagem ou não? E aí, Pedro? Martizinho, Clara Lima ou Cris? Então, os três aí também são parceiros. Cara, a Clara,
quando surgiu, assim, foi revolucionário, assim, pra cena. Eu acho, assim, que eu vejo a gratidão, principalmente que as minas do cenário, o jeito que elas falam da Clara, cara, e me alegra muito, assim, sabe? Porque eu vejo nas minas uma parada de celebrar uma MC antiga muito mais do que dos mano. Sabe? Às vezes eu vejo os mano falando as referências só atual, sabe? E a maioria das minas fala da Clara, sacou? Por quê? Porque ela, cara, ela quebrou tudo mesmo, sabe? Ela batia de frente com qualquer um, sabe? Enfim, foi uma das maiores da geração. Cris, irmão dela, né? Os irmãos, né? Pô, Cris, cara, figura, assim. Ele veio um pouquinho depois de mim. Ele é um pouquinho mais novo que eu, sacou? Mas também tive várias vivências com ele, até mais vivências na própria Batalha da Aldeia, que ele tem uma conexão bem forte com a galera de lá, assim. E eu me identifico muito uma coisa com ele, que ele leva sempre o nosso estado na pauta, sacou? Eu acho isso muito foda nele, sabe? Em vários momentos que a gente teve poucos representantes, sabe? Ele foi um cara que carregou. Legal. Sacou? Nessas entre safras, sacou? Ele foi o cara. Ele foi um dos caras que carregou. Sabe? Então eu valorizo demais o Chris. E o Martizinho é o nosso monstro atual, né, mano? Tipo Atual assim, campeão nacional. Atual campeão nacional, foi super bem na FMS, é um cara que já vem se destacando aí nos grandes eventos e tal. Então, assim, é o cara do momento de Minas, né? E eu fico muito feliz, assim, por ele, assim, é sempre muito massa. Um maluco divertido também. Sim, gente boa demais, né, mano? Cara, assim... É é uma característica também, assim, até dos MC mineiro, né, mano? A galera Minas Gerais realmente é uma terra de gente boa, velho. Tem muita galera massa. Esses três aí são bons exemplos. Mas aí, eu e Clara Lima, com certeza. Eu e Clara Lima, que é a da minha geração ali, e ia contra o Cris e o Martizinho, pô, de frente ali. Deixa ela bater no irmão, você pega o Martizinho. Não, com certeza, é isso. É isso. Próxima imagem, por favor. E aí, Pedro? Barreto, Magrão ou Guri? Mano, essa daí é muito difícil pra mim. Ele entristeceu agora. Essa é a mais difícil. Deve ter mudado, não. Mudou na hora. Tipo assim, ó. Os três caras, eu acho nível de rima muito foda. E nível de ser humano mais ainda. Porque, pô, o Magrão, cara, assim... Eu sou, tipo, é um cara que já tive algumas vivências de trocar ideia, só nós dois, assim, de papo de vida, papo nada a ver, papo, tipo, porra, sabe, de progresso, de passado, presente, futuro, história familiar. Então, assim, eu sou muito grato a todos esses momentos, sabe? Tem tempo que a gente não troca um papo desse, inclusive saudades, meu mano. Mas, assim, eu já sou muito grato a todos esses papos, porque eu evolui muito, ele é um cara muito intenso, assim. Então ele fala e parece que já sai direto da alma dele, sabe? Parece que não passa por nenhum filtro, tá ligado? Eu aprendo muito com isso. Freestyle me ensinou muito a ser espontâneo, que era uma característica que eu não tinha antes do freestyle, né? O Barreto, cara, tipo, o Barreto é um dos caras mais legais do freestyle, mais geniais. Tipo, você vê, né? Tava um tempo sem rimar e aí já chega no evento sendo o melhor do evento, sacou? Mano, a real é essa, sacou? Tipo, evento foda, da Norte e tal. Mano, quando chega a vez do cara, tipo assim... Ele sensação mostra que ele é diferente em poucos segundos, né? Cara, muito. E aí você vê o vídeo da Tropa da Vente, você, cara, manda assim, mas você fala, que isso, cara? Você não consegue entender e você fala, esse moleque é iluminado. E o Guri... Cara, o Guri, ele é um cara, além de ser inteligente, rimando inteligente pra caramba, ele é um inteligente constante, sacou? Então, tipo, ele sempre manda bem. Porra, como é que eu vou ganhar do Guri? Sabe? Tipo, porra. É sempre um nível muito alto, né? Sabe? Isso influencia aqui na minha escolha, porque, tipo assim, eu fico pensando, como é que eu vou ganhar do Guri? Ele é um cara que eu não consigo, sabe? Mas aí, eu acho que eu iria ter que adotar uma estratégia, cara. Eu ia ter que adotar uma estratégia, eu acho, porque se eu for com um Barreto, a gente pode gastar eles, né? Mas tudo. Aí não tem muito pra onde correr, irmão. Tem que ser o coração, cara. Não, então eu vou no coração, vai eu e o Magrão. Isso. Contra o Barreto e o Guri. É a batalha que eu gostaria de ver. Eu não gostaria de rimar contra nenhum desses três, assim. E Barreto e Guri junto ainda, né? Não, tipo assim, os caras têm muita sintonia. Tipo assim, porra. Mas até por isso,
Porque dali quem você teria mais sintonia seria o Magrão. De vivência, de tudo. Mas o nível dos dois de sintonia é de palco. Eu tenho sintonia de vida com o Magrão, mas de palco eu não tenho. Mas o freestyle também não é sintonia de vida? Não, mas aí você tem que... Mas não é tão fácil assim, não. Você tem que estar na chega, Mas aí se eu vou com o Magrão, a gente vai e tenta... Isso, não pode trazer para um lado engraçado e nem, acho que, muito agressivo. Próxima imagem, Aldo. E aí, Pedro, hoje, Neo, JP ou Apollo? Cara, muito difícil também, assim, eu gosto Os caras muito do dos momento, três. Igual eu falei, né, o Neo tive a oportunidade de entrevistar a mãe dele, né, mano? Legal. Pra mim foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, assim, foi muito bom, foi muito foda, assim, muito sincero. Ela falando, assim, tipo assim, ela na casa dela, falando, tipo, de tudo que o freestyle proporcionou pra própria casa que ela tava habitando, sabe? Caraca. Assim, isso tem lá no doc, lá, a galera depois dá uma sacada no doc dos 7 anos da BDA, assim, então ela fala isso no doc, assim, e me emocionou muito, cara, muito, assim, muito forte. O Neo é um maluco muito sangue bom, Sim. Vem da Baixada, então, tipo assim, porra, máximo respeito, sabe? JP é um maluco também que, como junto com a Apollo, eu vi também assim que eu cheguei, assim, em São Paulo, assim, eles novinho, cara. E já rimava demais e foram sempre, pô, meninos que me trataram bem, sabe? Me tratam bem até hoje. Acho muito foda, assim, que, tipo assim, a gente nunca teve... A gente nunca foi muito amigo, mas também nunca foi pouco amigo, sacou? A gente teve uma constância de muito respeito de pessoas que admiram o freestyle ali, sabe? Mas aí, eu acho que eu vou de... Cara, muito difícil essa batalha, porque também é muito ruim batalhar contra os três aí, né? Mas eu acho que eu vou trazer pro meu lado, de ali Juiz de Fora, perto do Rio de Janeiro. Eu vou de Nel, porque eu acho que eu ia falar, Nel, é o seguinte, irmão, tá na hora de você tirar uma onda com os caras ali. Eu vou na tua base ali, você tira a primeira onda ali, que aí eu vou só nela ali e a gente vai ganhar. Pega a rabeirinha na minha Pega a rabeira dela, e eu acho que a gente vai nesse... Porque, cara, na humildade mesmo, o Nel entrar dentro da caixa de objeto... aquilo ali foi demais. Mano, tipo assim... Aquilo ali foi demais. Eu não sei se em outro FMS teve essa parada, assim, eu creio que não. Mas, pra mim, foi o momento mais chocante, assim, de todos que eu vi na FMS. De todos que eu vi, de todos, esse momento. Porque ele conseguiu ser fora da caixa, entrando na caixa, mano. Você tem ideia da caralho, mano? Louco, né? Não, essa foi demais, velho. Essa foi demais, mano. Então eu ia falar com ele, mano, incorpora aí a rima da caixa, velho. Vamos pra cima, mano. Pô. Mas ia ser muito difícil, assim, eu admiro demais. O Apollo é um menino hiper esforçado, cara. Ele tá sempre, tipo assim, tentando aprimorar, sempre trazendo a boa rima. Eu digo mesmo do Jota, sabe? Isso, você pode ter certeza que vão ser caras que vão ser cada vez mais prósperos, sacou? Porque eles fazem com garra, técnica, sacou? E são jovens. Então a juventude é ótimo também. Então eu acho que é isso. Vai dar bom. E o Nel também é a mesma pegada aí, é só progresso aí, destaques nos sons. O Nel, eu gosto muito das músicas do Nel, sacou? Show, mano. Você falou da rima da caixa e tudo mais. Cara, com certeza você acha que o ponto alto da minha vida no freestyle foi assistir na beira do palco a batalha de Nel e JP na final, tá ligado? Tipo, mano, ali, cara, os caras se degladiando ali no mais alto nível do freestyle, os caras não erravam, tá ligado? Tem uma curiosidade sobre esse dia, né? Você tá ligado que esse dia, o JP, decorado, ele jogou uma chave de fenda no palco. Sim, né? Mano! Ele tacou e aí, aí agora você... Cara, como hoje as minhas coisas acontecem aleatório na minha vida, né? Ele acertou em alguma pessoa, né? Ele acertou num amigo que chama LT. Um salve, LT, tamo junto. LT é um rimador das primeiras gerações da Batalha do Tanque, de São Gonçalo. E ele é um cara, tipo assim, histórico, assim, sabe? E ele tinha um grupo de rap chamado Lá do Ar, se eu não me engano. Vocês querem? Tô tranquilo. E aí, assim, ele é um maluco da minha primeira geração, assim, cara. Das primeiras galeras que eu, pô... Ele tava nessa batalha do Real que eu ganhei do Dropê, eu perdi pra ele depois, na semifinal, sacou? CLT, cara. Então, assim, LT. E aí ele tem uma
quando eu fiquei sabendo lá da FMS e tal, pra ver o negócio dos ingressos, eu consegui um ingresso pra ele. Ou seja, Você que deu o ingresso eu dele. que dei o ingresso pra ele. O cara tomou uma chave E de o ferro. cara, e ele tá, mas cara, ao mesmo tempo, ele tipo assim, Esse, ele queria conhecer a rapaziada, então eu falei, mano, eu não consigo um ingresso pra, tipo, ficar com o pessoal e tal, sabe, infelizmente. Mas acabou que essa parada fez ele se conectar com a galera, e ele fez um post, hypou o post, e ele era o cara que ele tirou a foto. Ele depois que o guardou. Jota guardou a chave de fenda, mano. Então, tipo assim, pô, aí ó, Jota, pô. Que louco, velho. Guardou a chave de fenda. Caraca, eu não sabia dessa história. Que Então, interessante. cara, foi eu que chamei ele, entendeu? Então, é isso, ó. Menos mal que era um parceiro, tá ligado? Então, pô, que bom, né? Não, que bom que não pegou no olho, né? É, Tá valendo. pô, legal. E Jota, para de jogar as coisas aí, irmão. Próxima imagem, Rodão. Pedro Old. De novo a expressão dele mudou. Não, mas aqui eu tenho minha resposta fácil. Você tem, eu sei. Porque eu com certeza vou com o Big Mike de dupla. Legal. Eu vou explicar por quê. Porque, assim, o Big Mike eu já bati acho que 3, 4 vezes com ele, sacou? Eu perdi todas, mano. E aí eu lembro que enquanto eu batalhava com ele, eu olhava assim pra ele e tal, algumas eram até meio acirradas e tal. Eu olhava e falava, é impossível ganhar desse cara, não. Eu não consigo ganhar desse cara, sacou? E isso me deixou marcado. E eu já batalhei com o César também. Foi uma boa batalha. Deu terceiro round e tal, apanhei também. Mas foi uma boa. O Dudu nunca batalhei. Mas eu ia com o Bigão, cara, porque, pô, Bigão... é isso. Eu ia com ele, apesar de gostar muito do César, muito do Dudu também, achar os dois muito foda, assim, sabe? Mas, pô, Big Mike, eu me senti muito seguro do lado dele, mano. Ele passa uma segurança foda, Porra, né? mano, ele falou, Bigão, pô, me ajuda aí, mano. Por favor, me ajuda nessa aí, mano, me ajuda nessa. E ele ia conseguir, mano. Tenho certeza, mano. Big Mike, ele surpreende muito, mano. Sim. Tá ligado? Cara... Acho que o maior talento dele é esse, tipo... Quanto mais foda você for, o Big Mike vai conseguir ser um pouquinho mais. Tá ligado? É muito incrível isso, né? Tem mais um, Aldão? Confira aí pra mim. Temos. É lógico que temos, então, lógico. porra, mas essa aí eu vou honrar minha geração, né? de Max cara, B.O., não, Douglas Douglas Gil, Gil, né? Tipo assim, pô, Max B.O., eu já tive vivência com ele. Eu já fui feliz, assim, de ter, tipo assim, pô, a oportunidade de estar trocando uma ideia com ele. Um duelo nacional também, que ele já foi jurado, enfim. É um cara, assim, que... Pô, só de ter trocado uma ideia com ele na vida eu já ia ficar feliz. Sabe? Então, assim, já fui contemplado com essa oportunidade, que eu acho lendário. Eu acho que, assim... Vou falar uma coisa arriscada agora. Mas eu acho que ele é a nossa lenda máxima ancestral do freestyle. Que pelo menos eu posso vir na minha mente. Eu acho que, tipo... imagino que tenha pessoas antes, mas eu acho do estilo dele... Cara... A gente não tem noção da grandeza dele. Tipo assim, as músicas que o Max B.O. fazia... Tem várias músicas dele de freestyle, mano. Tipo, música que a galera faz letra e ele participa, a parte dele é freestyle, sacou? Procurem um projeto chamado Academia Brasileira de Rimas. Inclusive, minha mensagem final vai ser indicação de músicas. Ele gosta. Procurem esse trabalho, cara. Academia Brasileira de Rimas. Vocês vão ver as rimas que os caras faziam, sabe? Pô, pesquisem Paulo Napoli também aí, ó. Relíquia dos primeiros de São Paulo aí também. Que rimava junto com essa galera, sabe? O underground, eu tô com a camisa aqui do Quinto Andar, mas eu tô falando do underground de São Paulo agora, né? Mas, cara, tinha uma galera muito foda, assim, sabe? Nesse iniciozinho. E o Max fazia as referências de freestyle, né? E Sabotagem, né? Fala, né? Do Max B.O. numa das músicas que é freestyle, uma parada pra ligar pro Max, eu acho que se eu não me engano é o Sabotagem ou alguma das lendas, assim. Mas enfim, ele é o cara que já tava, ele sempre foi a referência de freestyle, sabe? Então é referência máxima. Emicida nem se fala, né, mano? Emicida, ele foi o cara, assim... Ele foi o primeiro cara que fez hypar o freestyle, né? Sim, estourou. Ele foi o primeiro, tipo assim, a galera fala muito Orochi e tal, né? Mas foi o Emicida o primeiro, cara. Sim. O Emicida foi o primeiro cara que popularizou o freestyle. Ele, tipo assim, a história dele, a trajetória dele, sabe? De ter chegado na Liga, ganhar a Liga no Rio, sendo um evento carioca, sendo com o Gil na final, sacou?
e depois ele emplacar e fazer as Fez músicas. nas E, tipo músicas assim, também. cara, hoje em dia a gente tem o Emicida, ele é, porra, ele extrapolou essa barreira, né, do MC de batalha, né? Aham. Assim, hoje ele é uma referência, assim, mesmo, de homem negro, assim, brasileiro, assim, sacou? De vencedor, Aham. tá ligado? É um cara que a gente vê com frequência aí na TV, em grandes festivais, né, mano? Tipo, que saiu das batalhas, velho. Então, tipo, é muito referência. Foda. Eu vi uma, tipo, não entrando a fundo não, mas entre a polêmica dele atual lá com o irmão, assim, né? Mas eu vi um comentário que eu achei interessante, né? Que falou, que um cara assim, falou, né? Pô, pelo menos agora eu fico feliz que negros estão brigando por milhões, né? E aí eu falei, caralho, tem muito sentido, né, cara? Porque, assim, se você parasse pra pensar, o Emicida há 20 anos atrás era um qualquer aí que andava a fazer rima de esquina, sacou? Hoje ele é um dos milionários influentes do nosso país e esse é o tipo de pica que você resolve também quando você é muito grande, né, mano? Então o dinheiro Os também BO atrai esse também tipo de são coisa, grandes, né? Então, assim, mas eu acho que, assim, o Emicida hoje ele tá nesse status, assim, de ser uma referência de como um homem brasileiro. Assim, eu acho que ele tem essa persona. Mas eu vou de Douglas Jean, né? 2 vezes campeão nacional. Douglas Jean, se estiver na época áurea aí, eu confio nele, ele ganhando dos dois. Assim. Dos dois, né? Épocas áureas também. Ganha. Foi a última. Douglas Jean, tem como, irmão. Rapaziada, esse foi o Dupla ou Adversário com o Pedro hoje, com poucos comentários de Digo. Poucos, não, ele foi Quase. bem. Eu Foi bem, falei pouco, né? Ele foi bem. Vou ficar uma semana sem falar aí, ó. Como isso daqui vai virar um corte, eu já peço que você deixe sua curtida e confere se você tá inscrito no canal. 80% da galera que assiste o canal Punchline não tá inscrito. Então faz a boa, se inscreve aí, que quanto mais número também ajuda a gente a continuar o projeto, a conseguir parcerias e tudo mais, fechou? Tamo junto.